Salve, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu de novo aqui, professor Paulo Mendes, né, da Escolha Educação, continuando uma sequência de aulas que eu havia me comprometido, né? Eu fiz uma aula anterior, que era sobre o conceito de cidade, o conceito de urbanidade e o conceito de urbanização, ok? E agora eu vou entrar aqui em vários conceitos, vou retomar alguns deles, né? Mas vou pegar aqueles principais conceitos em geografia urbana e urbanização. Então, para você que vai fazer vestibular, para você, né, que está aí pertinho de fazer a prova do Enem, esse é um tema, geografia urbana e urbanização, é um tema que está bastante presente. Ele vai aparecer muitas vezes, né, com os aspectos conceituais, vai aparecer muitas vezes com os problemas urbanos, nós teremos também uma aula específica sobre isso, tá? E vai aparecer muitas das vezes olhando para as dinâmicas, né? Então, determinadas situações que estão ocorrendo na cidade. Por isso, o domínio desse assunto é muito importante. E você que está aqui conosco, eu já te peço o seguinte: esse projeto, Escolha, né, Educação, é um projeto voluntário em que alguns professores, eu, Paulo, né, o professor Michael Gonçalves, o professor Alexandre Zilotti, o professor Fernando Cachucho, o professor Fábio Moraes, o professor Rodrigo Mendes e o professor Silvio Bedani, que acabou de chegar conosco aqui, nós estamos dedicando uma parte do nosso tempo de forma voluntária para produzirmos com vocês conhecimentos aí que serão importantes nesse processo de vestibulares. Então, a sua ajuda para a gente é muito importante. E como é que você pode nos ajudar? Divulgando o nosso trabalho, né? Se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, comentando lá, porque aí esse mecanismo chamado inteligência artificial do YouTube, ele nos reconhece como sendo importantes nesse processo e ele nos divulga para mais gente, tá certo? Então, conto com você e vamos para a aula. Olha só, eu vou tratar aqui de um conjunto de, nesse caso eu coloquei 9 conceitos, ok? Mas tem mais uma parte. Então, assim, ó, inicialmente, lembrando a você que a ideia de cidade, né, urbe, é a cidade, ok? Então, que a partir de um determinado momento da nossa história, né, uma parcela da população foi decidindo se concentrar num ponto do território. E esse ponto do território, né, passou a ter uma organização específica dentro de algumas lógicas, né, e a partir daí as pessoas entenderam, ou pelo menos uma parcela das pessoas passou a entender que aquele ponto do território era o mais importante para aquilo que ela queria, ou que era mais viável para aquilo que ela precisava, que ela buscava. E aí as pessoas começaram a se transferir para esses lugares. Então aqui nós vamos ter crescimento, urbanização, planejamento, função urbana, conurbação, rede urbana, hierarquia, cidade global e megacidades, e, né, na sequência, regiões metropolitanas, megalópolis, macrocefalia urbana, gentrificação, desmetropolização ou involução metropolitana. O único item que nós não teremos nesta aula, tá, é o item relativo aos mecanismos de gestão urbana. Por quê? Porque eu fiz um item à parte. Então, eu fiz um item relativo ao plano diretor e ao chamado Estatuto das Cidades, né, de forma diferente. Assim, ele está na realidade, numa apresentação, não, numa aula mesmo, à parte. E aí a gente conversa sobre isso mais para frente. Ok? Então vamos lá. O primeiro item é planejamento, né? Todo mundo sabe o que é planejamento, todo mundo sabe o que é rede, todo mundo sabe o que é hierarquia, com certeza. Aí, assim, qual é o elemento novo aqui? O elemento novo é o urbano. Né? Então, quando se fala de planejamento, a gente está idealizando algo? Sim. A gente está tentando criar mecanismos para desenvolver, né, esse algo? Sim. Né? A gente está buscando soluções para um determinado item? Com certeza. Então, quando eu estou falando de planejamento urbano, é exatamente isso. Então, é você idealizar, criar e desenvolver soluções para melhorar. Eu vou usar um termo aqui, eu não gosto dele, mas, né, ele é muito utilizado por aí. E revitalizar certos aspectos. Revitalizar dá aquela ideia de elevar vida, né? Mesmo que você tenha uma situação muito deteriorada, tem vida ali. Então, eu gosto mais do termo requalificação, ok? Mas aí é uma discussão enorme, né, entre vários grupos. Vocês vão ouvir muito aí a pessoal falando assim, olha, essa é uma obra de revitalização. Eu gosto mais do termo requalificação e, na medida do possível, eu vou, né, seguir utilizando esse item. Então, olha só, o planejar é isso, é você pensar uma cidade a partir, né,
dos interesses. Quais interesses? Os interesses coletivos. Eu peguei o exemplo aqui de Salvador, né, em 1549, então, Salvador, que foi a nossa primeira capital, está lá, ó, considerada uma cidade planejada. Eu não vou entrar no mérito de cada uma das cidades, mas Belo Horizonte também, ó, lá no século XIX, né, também um trecho da cidade, uma área, uma parte da cidade planejada. Brasília, num outro momento, né? Século XX, década de 50, final dos anos 50, início dos anos 60, tá? Você vai ter aqui o quê? A ideia do planejamento, ok? Então, a ideia é você preparar o território para receber um conjunto de pessoas e organizar esse território na lógica do coletivo. Então, na lógica de que as pessoas tenham o direito à cidade. Mas nem sempre isso aconteceu. Então, o planejamento urbano, ele cumpre um papel fundamental. Eu chamaria atenção para um aspecto importante, né? Não dá para tornar o planejamento como sendo a solução para tudo. É claro que você pode fazer algo que não foi tão planejado e ter dado certo, ok? Mas, assim, o planejar significa pensar a intervenção, e isso vai ser fundamental. A outra coisa é assim, ó, função urbana. O que é função? Função é o papel. Tá, então, qual é a minha função aqui? Eu estou tentando mediar, né, para você que está aí do outro lado, um conhecimento específico de uma área chamada geografia, de uma ciência chamada geografia, para que a gente possa ter um diálogo, ok? Então, a ideia da função é essa, é olhar o papel. Então, as cidades, elas desempenham vários papéis. O primeiro deles, óbvio, é o político-administrativo. Né? Então, essa cidade aqui, ela vai cumprir um papel político-administrativo, ela é a capital de um país, o mesmo, né, vai acontecer com Washington e com as outras, né, igualmente. Agora, a cidade, por exemplo, de Aparecida, ela cumpre um papel político-administrativo? Claro que sim, é a sede do município de Aparecida, só que ela se destaca pelo aspecto religioso, da mesma forma que Meca, né, eu coloquei aqui, ó, uma figura, né, da Caaba, lá em Meca. Jerusalém vai cumprir a mesma situação, né? Fátima, em Portugal, também vai cumprir a mesma função. Qual função? Religiosa. Aí eu tenho função turística, eu tenho função portuária, eu tenho função industrial, e tem aquelas cidades que têm múltiplas funções, né? Vou repetir, todas têm mais de uma função, só que no caso da função é aquilo no qual ela está se destacando. Agora é difícil olharmos para São Paulo e falar que São Paulo está se destacando num item somente. O mesmo vale para Nova York, para Londres, para Tóquio, para Paris e tantas outras no mundo, ok? Mas é essa a ideia de função urbana. Além disso, ó, conurbação. O que é conurbar? A ideia de conurbação é a junção, né? Eu coloquei aqui, ó, de forma bem direta, é a junção física mesmo das áreas urbanas. Então, nós temos os municípios, tá? Ó, os municípios que estão aqui. Tá certo? O A e o B aqui como município. Aí você tem o quê? A cidade crescendo e interligando. Eu vou colocar aqui uma outra imagem que ela vai ser melhor, ó. Essas áreas aqui, né, eu vou tendo aqui a demarcação, a delimitação do município de Betim. A cidade de Betim cresceu e se encontrou com Contagem. E também se encontrou aqui com, né, Ibirité. E que você vai tendo o quê, então? A junção com Belo Horizonte, com Ribeirão das Neves e por aí vai. Então, nesse caso, ó, essa junção física aqui, ela vai levando à formação do quê? Das chamadas regiões metropolitanas. Já chego nelas. Rede urbana e hierarquia urbana. Então, rede é a interligação entre as cidades. Essa interligação, ela vai ser feita pela malha urbana. Malha urbana é aquilo que está interligando, então são as redes de transportes, de comunicações, né? Então as aerovias, as rodovias, as ferrovias e as infovias. Isso tudo vai permitir um fluxo, ok? E aí eu tenho a hierarquia. Lembra lá que eu estava falando, né, agora há pouco, a respeito de uma vila, e aí eu tenho uma cidade local? Então, ó, durante muito tempo, prevaleceu esta lógica aqui da hierarquia urbana. Né? Eu tenho que ir da vila para a cidade local, da cidade local para o centro regional, do centro regional para uma metrópole regional, até chegar na metrópole nacional. Com o passar do tempo, houve o quê? Houve uma mudança. E aí esse esquema clássico de hierarquia, ele vai sendo substituído por um esquema atual de hierarquia urbana. E o que mudou na realidade, né?
o que mudou não, o que fez com que essa mudança acontecesse? Basicamente, os avanços nos meios de transporte e comunicação. Eu, Paulo, sou de uma cidadezinha muito pequena do interior de São Paulo, chamada Riversul. Olha, a primeira vez que eu tenho oportunidade aqui de falar de Riversul em aula, hein? Procura aí, dá um Google para você achar Riversul, você vai quase me encontrar lá. Riversul é uma cidadezinha pequena, então se há um tempo atrás, se eu quisesse fazer qualquer coisa, comprar de repente alguma mercadoria que as lojas de lá não ofereciam, eu tinha que ir para a cidade maior. Se precisasse, por exemplo, de um tratamento, alguma outra coisa, tinha que ir para uma outra cidade até chegar aqui. Hoje, dados os avanços que temos aí, e até independentemente da condição socioeconômica, a condição socioeconômica vai ser muito importante, mas independentemente dela, se alguém precisar, por exemplo, mora numa vila lá em Riversul, se precisar de um tratamento, e esse tratamento for mais fácil na metrópole nacional em São Paulo, ele já vem direto para cá, ele não vai passar por esse caminho todo. Então, nós tivemos mudanças significativas na rede e na hierarquia urbana com o passar do tempo e com o avanço nos meios de transporte e de comunicação. Indo adiante, peguei aqui 2 mapinhas, um para mostrar a hierarquia urbana em 2018. Eu preciso ficar pensando lá se é capital regional, se é capital A, B ou C. Não. O que você precisa, normalmente, dificilmente você vai ter um exercício para que você tenha que classificar as cidades de acordo com a hierarquia urbana. Normalmente, os exercícios eles vão falar mais sobre o quê? Sobre a interligação, sobre as redes e os fluxos. E aqui a gente vai tendo um pouco dessa noção de conectividade, do como a influência de determinadas cidades, elas vão se dando, elas vão se espraiando, elas vão se esparramando pelos territórios. Fechou? Aí eu tenho o quê? Na medida em que as cidades elas vão sendo cada vez mais ocupadas por pessoas e vai tendo ali naquele lugar um avanço da produção econômica, principalmente da produção industrial, essa cidade ela vai chamando a atenção das pessoas. E na medida em que ela vai chamando a atenção das pessoas, ela vai começar a atrair cada vez mais fluxos de pessoas para elas. E aí eu vou tendo, então, uma situação em que esta cidade, ela vai subindo na hierarquia urbana e ela vai se transformando numa metrópole. Então, a metrópole tem densidade populacional? Sim. Ela tem uma grande malha urbana? Sim. Ela tem produção econômica e tecnológica elevadas? Sim. Alta capacidade de inovação? Sim. Mas a metrópole também tem que ter isto aqui, uma capacidade de disponibilizar os seus serviços a todos os grupos sociais. É isso, por exemplo, que conforme diria o professor Milton Santos, entre outros autores, obviamente, algumas metrópoles serão mais metrópoles do que outras. Por quê? Porque você vai ter em algumas metrópoles, vou pegar um exemplo de comparação aqui, São Paulo e Paris, ambas são metrópoles, ok? Mas na medida em que São Paulo tem uma lógica que levou à segregação de vários grupos sociais, a função metrópole da cidade ela fica comprometida por esta capacidade aqui de disponibilizar os seus serviços, com qualidade para todo mundo. E aí Paris se torna, então, uma metrópole mais completa do que São Paulo. São Paulo não deixou de ser metrópole, mas o nível de completude aí, se é que pode se dizer assim, ele vai ser maior em Paris. Muito bem. Então, o que é a metropolização? É um processo que vai levando uma cidade a subir na hierarquia urbana, ok? E aí você tem também o quê? Um processo inverso. Então, vamos pensar aqui, Brasil, estamos falando de Brasil, década de 90. Década de 90, o Brasil passou por um novo surto industrial, um período de crescimento industrial e as indústrias passaram a buscar lugares mais baratos para que elas pudessem se instalar. Então, elas vão saindo do ABC Paulista e vão se localizando em outras cidades, como, por exemplo, Jundiaí, como, por exemplo, Campinas, como, por exemplo, Sorocaba, como, por exemplo, Itu. Galera, se vocês estão vendo, se vocês me derem o privilégio de assistir essa aula num outro lugar qualquer do Brasil, que não seja São Paulo e as suas dimensões, por favor, coloca aí no chat para falar assim, olha, você poderia comentar a partir da realidade, por exemplo, de Fortaleza, poderia comentar a partir da realidade, por exemplo, do Recife, a partir da realidade de Goiânia, ou qualquer outra situação, valeria na mesma forma. Então, nós temos o quê? Na medida em que vai havendo
a chegada dessas empresas nestas cidades médias, e na medida em que essas empresas vão saindo das grandes cidades, a gente tem uma desmetropolização, né, e uma metropolização acontecendo simultaneamente, ok? Aí alguém poderia me perguntar, né, já vou te poupar aí o papel da pergunta, mas São Paulo, Rio de Janeiro vai deixar de ser metrópole? Não, com certeza não, mas você tem uma inversão do fluxo. Se você pegar qualquer aula, até uma minha, inclusive, sobre isso, tá? Sobre as chamadas migrações internas, nós vamos ter aquele processo da chamada migração de retorno, que vai ilustrar muito o que eu estou dizendo aqui. Caminhando adiante, nós temos o quê? A maior hierarquia urbana possível, as chamadas cidades globais. Então, assim, o nome já está dizendo, né? São cidades que estão extremamente conectadas com o mundo. São cidades que estão, né, irradiando aí, ó, avanço tecnológico, concentram os mercados financeiros, concentram a sede das chamadas empresas trans ou multinacionais, você pode escolher, tá? Então, elas vão ter, né, uma força na economia, né, no mercado, na diversidade dos serviços, então, no conjunto de instituições e por aí vai. E aí, você, assim, ó, dificilmente vai acontecer isso, mas pode ser que aconteça, tá? Você vai ter um conjunto de cidades globais e aí tem, às vezes até tem uma hierarquia entre as cidades globais. Então tem uma cidade global chamada de alfa, né, que é aquela que vai ser mais influente do que as outras nesse quesito aqui. Tem aquelas cidades que são chamadas de beta, que elas têm uma influência, mas é uma influência menor do que Nova York, Tóquio, Paris e Londres, por exemplo, e tem as cidades que são chamadas de gama. Todas elas são globais, todas elas são conectadas. Agora, vale a pena chamar a sua atenção, né, para esse mapinha aqui, ó, de cidades globais do mundo e olharmos para, né, o aspecto específico do continente africano, ok? E aí você vai vendo as conexões. Então, pense aí nas conexões como sendo as aerovias, como sendo as infovias, né, como sendo aquilo que está conectando essas cidades, ok? Então, quanto mais conectado eu estou, quanto mais central é o meu ponto nesta rede, maior é o meu nível de hierarquia. Caminhando adiante, megacidade, simples assim, megacidade é um conceito quantitativo, tem mais de 10 milhões de habitantes, é uma megacidade. Vale a pena observarmos algo importante, né? O quanto o sul e o sudeste da Ásia concentram aí, tá, as chamadas megacidades. E aí vamos voltar para o item anterior. Se estas cidades que estão sendo transformadas ou alçadas à condição de megacidades, se elas não se prepararam adequadamente para receber esse volume populacional, se elas não tiveram, né, efetivas ações de planejamento ou de reformas urbanas para se tornarem mais acessíveis, né, às suas populações e às diversidades de populações, nós teremos cada vez mais o quê? Espaços com problemas gigantescos, ok? Adiante. Aqui um mapinha, ó, das megacidades entre 2015, né, e 2030. 2015 nesse verde, né, e aí 2030 com esse círculo. Então aqui a gente vai observando, né, a ideia de São Paulo, então de 21 para 23,4 milhões, o Rio de 12 para 14 e por aí vai. De toda forma, né, voltando aqui, ó, nós vamos percebendo que esta área que concentra. Aí, quando eu olho para o continente africano, eu já vou perceber que, do ponto de vista das megacidades, né, nós temos um conjunto maior. Do ponto de vista das cidades globais, eu vou voltar aqui, ó, a gente vai ter só Joanesburgo aqui que vai estar, né, sendo destacado. Tudo bem? Muito bem, aí eu fui adiante. Aqui, ó, coloquei para a gente observar o quê? Né? Aquela ideia de distribuição da população. Então, quando eu olho para o mundo, né, megacidades com mais de 10 milhões de habitantes ou mais, grandes cidades com 5 a 10 milhões de habitantes. Aí peguei no mundo, de maneira geral, em 2018. Então, ó, 48 dessas áreas, assentamentos urbanos, né, com menos de 500 mil habitantes. 10, de 500 a 1 milhão, né, e aí eu vou tendo o quê? Ó, distribuição da população por regiões geográficas e tamanho dos assentamentos. Quando nós chegamos aqui, ó, do ponto de vista geral, olhando para o continente africano, né, então 55 assentamentos com até 500 mil, 9 até 1 milhão,
22 de 1 a 5, 5, né, de 5 a 10 e 9 com 10 milhões de habitantes. Olha aqui do ponto de vista geral, Ásia, né? Aí a gente vai ter o quê? Ó, o maior número, tá? O maior número delas, das cidades com mais de 10 milhões de habitantes, eu vou ter em 2 lugares, no continente asiático e no espaço da América Latina, que não é um continente na prática, mas assim, na América Latina. O que isso nos mostra? Que as cidades que estão crescendo muito são cidades do chamado mundo em desenvolvimento ou subdesenvolvido. E aí, né, a demanda por organização, né, do ponto de vista territorial, para atender a maioria da população, ela é fundamental. Planejamento urbano, gestão urbana, né, vão se tornar cada vez mais fundamentais. Ok? Esse outro, né, gráfico aqui, ele está mostrando aqui, ó, quais cidades globais têm as maiores populações do mundo. Né, e aí está destacando o tamanho das populações, tá, em relação aos lugares do mundo. Tóquio aqui está falando de 37 milhões, mas você está se imaginando o que, na realidade? Está se falando da região metropolitana, ok? Porque aí você vai ter essa na população toda. Tudo bem? Aí vamos adiante, ó. Região metropolitana. Definição de região metropolitana nada mais é do que um conjunto de municípios que estão, né, localizados próximos e que são articulados, que são integrados por uma cidade principal. No caso da região metropolitana de São Paulo, nós temos São Paulo, mais 38 municípios ou mais 38 cidades que estão totalmente conectadas aqui. Se nós pensarmos de maneira geral, né, olha, veja o fluxo de pessoas que vão e vêm destas áreas todos os dias, que é a chamada migração pendular. Eu coloquei aqui do lado, ó, em regiões metropolitanas em 2010, né, e aí tem aqui o número de municípios ou o número de cidades que integram estas regiões metropolitanas, a população no ano 2000 e a população no ano 2010. Nós já estamos no ano de 2022, portanto, 2024. Portanto, tem aí uma desatualização do ponto de vista geral. Mas São Paulo não perdeu a posição. São Paulo estava em primeiro lugar, né, como a maior região metropolitana do país em termos populacionais, lá em 2000, né, continua em 2010, continua em 2024. Mas isso é importante de observarmos. Qual é a ideia da formação de uma região metropolitana? Integrar o planejamento para as infraestruturas comuns, ok? Então, tem um conjunto de serviços aqui que são comuns. Então, a ideia, vamos pegar um exemplo. Se São Paulo decidir despoluir o Rio Tietê, não há possibilidade da cidade de São Paulo conseguir isso sozinha, sem integrar os outros municípios aqui, ou cidades, por onde o Tietê passa antes de chegar em São Paulo. O mesmo aconteceria para aqueles municípios que estão depois de São Paulo, por onde o Rio Tietê está passando. Né? Eles sofrem as consequências diretas da poluição jogada por São Paulo no Rio e que vai repercutir nas áreas, né, dessas cidades. Um exemplo disso é a cidade de Salto, aqui no interior de São Paulo, entre tantas outras. Mas a ideia da região metropolitana é articular essas ações de planejamento. Megalópole, o que é? É a conurbação de 2 ou mais metrópoles num lugar. Lembrando, ó, você vai ter uma conurbação entre 2 ou mais metrópoles, tendo entre elas inúmeras áreas não urbanas. Tá? No caso do Brasil, por exemplo, vou pegar aqui, São Paulo, entre São Paulo, né, e Rio de Janeiro. Estão integrando por volta de 180 municípios, né? E é óbvio que não tem como São Paulo se juntar fisicamente ao Rio de Janeiro, por quê? Porque o município de São Paulo não faz divisa com o município do Rio de Janeiro. O estado de São Paulo faz divisa com o estado do Rio, mas as cidades não. O que tem aqui na megalópole é essa intensa interligação. Então, a megalópole brasileira é formada basicamente pelas 2 metrópoles nacionais. Quando nós pegamos os Estados Unidos, eles têm 3 megalópoles. Né? Boston, que vai de Boston, né, chegando até Washington, tá? Na costa leste aqui. Na região nordeste tem, né, Chippewa, que vai de Chicago até Pittsburgh, passando por Detroit, obviamente. Tá? E na costa oeste, San, que vai de San Diego até São Francisco. Tá? O que são essas áreas? Grandes aglomerados, grandes interligações. Na Europa tem uma, que é a chamada megalópole renana, que vai pegar todos os vales não, todas as áreas aqui dos vales dos rios Reno e Ruhr,
importantes áreas industriais e econômicas desses territórios. E o Japão, né, tem a megalópole Tokaido, que vai de Tóquio até Hokkaido. Então, assim, você vai tendo uma interligação cada vez maior. Então, o conceito de megalópole é essa ideia de interligação, tá? Para fechar, ou caminhando para o final, a macrocefalia urbana. Então, o que é chamado de macrocefalia? Gente, eu imagino que você que já me acompanhou, né, tem acompanhado algumas aulas, okay, mesmo você que está chegando aqui no canal, então é importante eu esclarecer. Não há nenhuma figura que eu utilize nos meus slides aqui que elas não tenham o objetivo de comunicar algo. Ok? Então, quando eu estou falando de macrocefalia aqui eu estou querendo comunicar o problema do quê? Da falta de moradia, que vai ser destacado aqui também, ok? Mas aqui, além da falta de moradia, tem uma questão do lixo que está sendo colocado, aqui eu tenho uma questão da enchente que está sendo colocada, aqui da falta de saneamento, aqui, né, da questão da mobilidade, né, ou da dificuldade para você se locomover, e aqui eu não quero falar especificamente do SUS, do Sistema Único de Saúde, mas para falar da saúde. Então, quando nós temos, por exemplo, a macrocefalia, é isso, né? O que é a macrocefalia? É o resultado de um crescimento muito rápido e intenso das áreas urbanas, principalmente nos países subdesenvolvidos, que leva a quê? Que leva à precarização, né, dos serviços básicos e de infraestrutura. Tudo bem? Então, assim, ó, que é, por exemplo, né, a favela ou a comunidade, como queiram alguns, seria um problema. A questão de terminologias aqui, né, não me afeta. E vou lembrar uma coisa, né, criar um eufemismo para tratar de um problema não resolve o problema. Né? Chamar a fome de desnutrição não impede que a pessoa que esteja com fome, né, deixe de ter fome. Ok? Mas vamos lá. O problema da falta de moradia, ele está ligado primeiramente ao quê? A falta de grana, desigualdade social. Né? Aí você tem o quê? Ao déficit habitacional. Aí você tem, por exemplo, a falta de um conjunto de políticas públicas que possam criar opções de moradia, portanto, promover, né, a construção de, financiamento de, possibilidades para as pessoas acessarem essas moradias. Ok? E, por favor, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer qualquer questão relativa a esse tema em vestibular, para não generalizarem as situações, nem muito menos abordarem um problema complexo de forma simplista. Isso, né, vai invalidar, muitas das vezes, lá a sua resposta. Ok? E aí, último item, a gentrificação. Então, o que é a gentrificação? A gentrificação, né, a primeira vez assim que o termo foi utilizado, ou pelo menos quem deu visibilidade para esse termo foi a socióloga Ruth Glass, né, lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, na década de 60, porque ela começou a perceber em Londres um processo, entre aspas, chamado de aburguesamento do centro, né, que ela estava usando o termo aí de forma irônica. Por quê? Ela falou assim, durante um determinado momento, algumas áreas da cidade foram sendo desvalorizadas, né? O capital não se interessou muito por aquilo. E aí chega um determinado momento que, né, os agentes imobiliários, muitas vezes potencializados ou influenciados pelo poder público, eles passam a olhar de novo para aquele lugar. E aí esse lugar vai recebendo as melhorias e vai se requalificando. Só que na medida em que ele vai sendo requalificado, muitas das pessoas que moravam ali anteriormente, elas não conseguem mais morar. Então, elas não conseguem mais pagar o aluguel, elas não conseguem mais comprar uma moradia. E isso vai criando aquilo que foi, né, definido como sendo gentrificação, que na realidade é o quê? É um processo de mudança, né, nos perfis residenciais e nos padrões culturais. Pega aqui, né, uma indústria velha que vai se transformando em outras coisas até a gente chegar à ideia de um estúdio e por aí vai. Então, o mesmo espaço físico que vai sofrendo transformações, ou você tem aquele, né, a destruição desse elemento, daquele antigo imóvel, para a chegada de um novo. Para quem conhece São Paulo, pega, por exemplo, a região onde hoje está instalada a chamada Cracolândia. Né? É uma região que tem uma ótima infraestrutura, mas é uma região que está deteriorada. Tá? E, portanto, na medida em que você vai tendo ações para tentar requalificar aquele lugar, eu não estou falando do usuário de drogas, estou falando daquele morador daquela região.
né? Muitas das vezes o preço que passará a ser cobrado naquele lugar inviabiliza a permanência dele. Um dos maiores causadores, né, se é que dá para se dizer assim, da gentrificação, são as grandes obras. Tá? Então vamos pensar o seguinte, se nós formos olhar para Barcelona, lá nas Olimpíadas, o Rio de Janeiro, aqui nas Olimpíadas de 2016, se tiver errada a data, me perdoa, tá? Porque eu não sou muito bom nesse negócio de data de Jogos Olímpicos e coisas do gênero. Mas no Rio de Janeiro, ó, foram construídas vários itens de infraestrutura, entre eles uma Vila Olímpica, né, para alojar os atletas durante as Olimpíadas. Essa Vila Olímpica, para construir, foi retirada uma população, que era uma população de baixa renda. A hora que os prédios ficaram prontos e depois da Olimpíada, esses prédios passaram a ser vendidos para as pessoas. Aquele antigo morador, sem contar com a ajuda do poder público para conseguir um financiamento, né, de longo prazo e para conseguir comprar aquilo ali, ele não conseguiu. E aí, se você não tem, né, o serviço de financiamento e o preço está muito, né, acentuado, é óbvio que essa pessoa vai ser expulsa dali. E aí a gente vai ter efetivamente aquilo que a Ruth Glass vai estar chamando de gentrificação. Ok? Cheguei ao final dessa aula. Então, ó, uma aula densa, uma aula em que vários conceitos foram abordados, todos eles essenciais. Tá certo? Então aqui fica aí o meu, né, a minha dica. Tem uma primeira aula que estou tratando do conceito de cidade, de urbanidade, de urbanização. Nesta segunda aula, eu tratei do quê? Eu tratei de vários conceitos relacionados ao processo de urbanização, ok? E nós teremos uma sequência. Né? A próxima aula, na sequência aqui, vai ser sobre os mecanismos de gestão urbana. No caso, né, o plano diretor e o Estatuto das Cidades. Você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua, né, presença, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece, curte o vídeo, manda para o amigo, né, divulga para ele, fala assim, ó, tem umas aulas aqui, o pessoal é muito honesto naquilo que está fazendo, tem um compromisso com a educação, né, com o conhecimento, e está fazendo isso de uma forma voluntária, então a gente vai dar uma forcinha. Como é que você pode dar uma forcinha? Se inscrevendo no canal, divulgando, comentando o vídeo, tá certo? Obrigadão, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.